práticas, que é o fato de que eles vivem, Delmar, o presente. Eles não se prendem nem a passado, nem a futuro. Você sabe que se prender a passado, você traz culpa. Uhum. Se prender ao futuro, você traz ansiedade. Eles vivem o presente. E essa capacidade que eles têm de viver o presente e tentar ser feliz no presente, concentrando a sua força atual naquele momento que você está vivendo, faz com que eles não são estressados, eles não são ansiosos, eles não são deprimidos. Você olha para as pessoas que trabalham no campo, eu visitei plantações de arroz, né? Você olha para as pessoas que trabalham no comércio, os swamis nem se fala que eles fazem yoga todo dia, mas eu não encontrei pessoas estressadas e deprimidas. E o clima espiritual da Índia é fantástico. Aquele país, sem dúvida nenhuma, é o foco espiritual do mundo atual. Não adianta querer tirar esse mérito, né? Você usou um termo swami, né? O que significa? Swamis são os mestres que fazem as práticas do hinduísmo, né? São 3 religiões básicas na Índia, o hinduísmo que predomina, o budismo e o jainismo, né? E os swamis são os mestres que fazem as práticas, que cantam os mantras, toda a prática é feita numa língua especial. E é uma coisa fantástica, porque o indiano, Delmar, ele conseguiu o que nós no Ocidente não conseguimos, que é viver como seres espiritualizados 24 horas por dia, né? Nós aqui não conseguimos. Você vai para a yoga, faz uma prática, você relaxa, você se concentra. Aí você vai enfrentar o mundo, as dificuldades profissionais, de relacionamento. Essa paz interior que você consegue não dura muito, né? Porque você está muito vulnerável. Eu acho que o ser humano, Delmar, ele está dando muito poder ao outro ser humano para desequilibrá-lo. Não é? Ele precisa desenvolver um pouco mais a autoestima, ele precisa criar crescimento interior, paz de espírito, autocontrole mental, para ele ter essa estrutura que o mundo atual exige para você ser feliz. Não é? Então você já está me dando a oportunidade aí de uma pergunta assim, como prevenir então esses estados depressivos ou alterados ou de distúrbios, né? Porque é o que você está dizendo, para quem vive nas cidades grandes que nos ouvem, esse cotidiano, esse estresse, essa questão de colocar no outro um poder para nos desequilibrar. Então, que maneiras preventivas nós podemos estar utilizando, Vladimir? Eu estou lançando esse meu livro novo, Vencendo a Depressão, que vai sair agora no mês de maio, e esse livro tem justamente essa proposta de você levar as pessoas não somente um fator a mais para a recuperação do processo depressivo, mas também ajudar as pessoas a não cair em depressão. Na minha vivência, Delmar, eu localizei 2 fatores que o ser humano às vezes não presta muito atenção, e se o ser humano começar a cuidar desses 2 fatores, ele tem muito menos risco de desenvolver um distúrbio mental. Puxa. Esses 2 fatores, para mim, é o estresse e a autoestima. Se você está estressado, os sentimentos negativos que estão no plano do sentir do espírito, como dizia o apóstolo Paulo, afluem para o nosso campo mental e você não é dono do seu campo mental. O seu campo mental parece que tem vida própria. Os pensamentos negativos invadem e você não tem controle. E o estresse facilita esse processo. O estresse diminui o teu controle sobre os seus pensamentos, né? Lá na Índia eles têm uma historinha muito bonita. Eles dizem que nós precisamos tomar como exemplo um boi. Lá eles andam na garupa de boi. Você esteve na Índia também e viu, né? Isso mesmo. Se o boi está domado, você leva o boi para onde você quiser. Se o boi não está domado, ele te leva para onde ele quiser. E o nosso campo mental hoje em dia é meio que um boi indomado. Você pensa negativo e aquele pensamento negativo você não domina, ele te leva para a depressão, ele te leva para a ansiedade, ele te leva para o medo também. Um círculo vicioso, você está fazendo com a própria mão. Exatamente. Então o estresse físico precisa ser combatido através de exercício físico, através de uma alimentação adequada. O indiano, 80% dos indianos são vegetarianos, não existe álcool, não existe drogas, e por isso não tem violência também, né?
Então, eu acho que o caminho é o exercício físico, uma alimentação saudável para combater o estresse. Quem tiver acesso, yoga é maravilhoso para te dar aquela tranquilidade interior, não é? E a autoestima, você tem que desenvolver o conhecimento para estabelecer um processo de autoconhecimento, para descobrir em si o que está causando a enfermidade, para trabalhar nessas causas através do processo de renovação. E aí, de repente, você está, não digo totalmente imune a enfermidades, mas está bem protegido, não é? Eu vou precisar fazer um pequeno intervalo, Claro. mas você continua na sintonia do programa Transição, porque voltamos já com você. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje, um tema que assola muitas pessoas no mundo todo, a questão da depressão. E para falar sobre esse tema, o nosso querido Vladimir Lisso. Eu gostaria de estar te perguntando que você abordasse, Vladimir, a questão das crianças. Como educar as crianças para que elas não se tornem adultos ansiosos, depressivos, enfim. Isso daí também eu tive uma experiência muito boa com crianças na Índia. Sim. Né, Delmar? Lá tem os ashrams, que você deve ter conhecido. Isso. E que são os ashrams? Os ashrams são instituições que existem em várias cidades na Índia, onde eles recebem pessoas para estudar e para práticas, né, de yoga, de evolução hinduísmo, espiritual. Isso, cursos também, né? E eu visitei ashrams que recebe por dia em torno de 300 crianças para educação espiritualista. Sim. O que eu percebi é que aquelas crianças, elas têm vamos dizer assim, uma expressão diferente do que as crianças no Ocidente. Sim. O que me parece que está faltando na educação e família é aquilo que nós pregamos muito, cobramos demais, mas na prática às vezes não funciona. Educação espiritualista em família. Você tem que educar o seu filho desde que ele nasce, para ele se tornar um ser humano, um espírito encarnado aqui na Terra, que vai conseguir ser espiritualizado a maior parte do tempo. E as crianças, elas vão enfrentar essa competitividade do Ocidente que é selvagem, né? O individualismo que está por toda parte, e essa questão de usar muita medicação até facilita o individualismo, né? Porque você está com um problema sério, em vez de você falar com alguém, você vai na farmácia e compra uma pílula da felicidade, que é como chamam lá nos Estados Unidos o antidepressivo. Sim. Pílula da felicidade. É. Então eu acho que a educação espiritualista é a chave. E é educar a criança a estar com Deus. Eu estive na Índia com Swami e quando perguntavam para ele qual a receita para combater a ansiedade, o medo, a depressão no Ocidente, Delmar, e a resposta dele foi rapidinha e fácil. Esteja com Deus. Ou seja, aprende a estar com Deus não somente quando você vai no centro espírita, numa igreja católica, num templo evangélico. Aprenda a estar com Deus em todos os momentos da sua vida. Porque Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Deus está dentro de nós. A pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte, será que nós estamos ali para Deus? E às vezes Deus está em nós, mas ignorado. Não é verdade? É isso mesmo. Com isso, nós não estamos com Deus, aí vem o desequilíbrio. Então, ensinar os pequenos, desde a tenra idade, sobre a questão da espiritualidade. Sem dúvida, né? Vladimir, nós falamos dos Estados Unidos, de toda a tua experiência, esse vínculo, falamos sobre a Índia, do teu vínculo também com a Índia, e o que você tem a dizer da Europa?